Bom dia, meu nome é Eduardo e eu trabalho com terapia holística com especialização em radiestesia. Radiestesia, que é o trabalho que a gente utiliza principalmente o pêndulo radiônico. E como que é esse trabalho, resumidamente falando? As pessoas que me procuram é porque elas têm alguma coisa a resolver dentro de si mesmas ou então externamente. Seria um equilíbrio energético, uma limpeza energética, um equilíbrio mental, espiritual, emocional, etéreo, físico, trabalhando todos os chakras de forma avançada, tá? Então, assim, eu promovo, para quem me procura, um bem-estar, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, um equilíbrio principalmente energético. Pois quando você está com todas as suas energias alinhadas, isso acaba manifestando no plano físico, no plano material, inclusive no corpo físico. Então, pessoas que estão precisando de um alinhamento, pessoas que estão querendo prospectar alguma coisa na vida, né? Seja relacionado a emprego, trabalho, finanças, relacionamentos, saúde, vida pessoal, vida material, vida espiritual. Todos os campos são trabalhados dentro da radiestesia. E com isso eu consigo fazer um alinhamento energético de todos os campos e manifestando junto ao universo aquilo que a pessoa anseia para a vida dela. O trabalho ele é um trabalho de 3 dias, em que nos 2 primeiros dias eu faço um alinhamento completo em todos os chakras da pessoa, todos os campos de influência externa. O Leonardo é meu assistente, tá? Ele está sempre trabalhando comigo. Vem cá, Leonardo. Ele sempre está em cima da mesa, sempre trabalhando com a mesa. E um gato nesse ambiente é muito propício, ele ajuda muito no equilíbrio e na limpeza das energias. E no primeiro dia, basicamente, eu faço todo um alinhamento dos chakras e limpeza dos campos, né, de influência externa. Por exemplo, ambiente familiar, ambiente profissional, influências sem forma física que seriam obsessores, afastar, encaminhar, questão de vidas passadas, tá? A gente pode equilibrar questão de vidas passadas. Tem também, vamos ver, trabalho de magia que alguém pode ter feito contra você. Esse trabalho é totalmente neutralizado pela mesa radiônica, pelos cristais e pelos gráficos radiônicos. Então, assim, são diversos campos que são trabalhados nesses 2 primeiros dias, através de uma mesa radiônica específica. E depois, no terceiro dia, eu faço uma prospecção. Aquilo que você anseia na sua vida, aquilo que você quer concretizar e manifestar na sua vida, eu monto um gráfico, e hoje eu trabalho com um método chamado Alfa Ômega, que eu já vou especificar aqui, vou detalhar aqui como é que funciona esse método. Eu não trabalho mais especificamente com gráficos prontos, com gráficos padrão. Eu trabalho com o método Alfa Ômega, que ele vai gerar um arquétipo, vai gerar um código, e esse código vai gerar um comando, vai emanar um comando para o universo, e o universo responde da forma adequada. O universo nunca julga aquilo que nós estamos emanando. Ele simplesmente devolve aquilo que a gente emana. Então você emana X, você recebe X. Você emana Y, você recebe Y. E o gráfico radiônico, pelo método Alfa Ômega, ele vai criar um código, um arquétipo baseado em geometria dos círculos e baseado na numerologia. Então, com esse código completo de geometria mais numerologia, ele cria um arquétipo, um campo que vai manifestar para o universo e o universo responde. Tá? Basicamente, o meu trabalho, ele segue essas funções. Limpar, equilibrar e harmonizar todo o campo energético da pessoa, assim como os campos físico, mental, emocional, etéreo e espiritual. E depois, no terceiro dia, prospectar. Prospectar através de um gráfico pelo método Alfa Ômega aquilo que o cliente anseia na vida dele, tá? Para que esse anseio seja manifestado no plano físico. Vamos agora detalhar como é que funcionam as mesas radiônicas. A primeira mesa que eu utilizo é o psicogerador, tá? Essa mesa eu coloco o testemunho aqui. O testemunho é a sua representação para essa mesa. É o seu nome completo, data de nascimento, cidade onde mora, eu coloco aqui nesse decágono, um pedaço de papel com essa representação. E depois eu vou medindo campo por campo. Na sua casa, energia telúrica, energia de cama, energia de forma, energia provocada, que seria a magia, energia de pessoas que ficam impregnadas na nossa essência, ambiente familiar, ambiente profissional, influências em forma física, que seriam obsessores, né? Questão de relacionamentos, depois os campos de influência interna, forma pensamento, aquilo que você pensa e emana para o universo uma condição que pode ser boa ou ruim. Vamos ver aqui, amar a si mesmo, medo e insegurança, é tratado tudo aquilo que você tem medo ou insegurança. Visão negativa a respeito da vida, a respeito de tantas coisas que você pode ter uma visão negativa. Sentimento de culpa, crenças limitantes, é trabalhado muito questão de crenças limitantes. Questão de antepassados também é trabalhado. Vidas passadas,
E daí os campos e corpos, né? Campo espiritual, mental, emocional, etéreo e físico. Então vamos supor que eu vou trabalhar aqui crenças limitantes. Eu coloco o testemunho aqui, meço no relógio qual o grau de crença limitante que o cliente tem, de 0 a 10. Vamos supor uma crença limitante de 5, 6, uma crença limitante de 6. E daí eu venho aqui no escargot, que é um campo elétrico, um campo magnético, e meço o ângulo da frequência dessa crença limitante. Vamos supor que o pêndulo, vou pegar o pêndulo aqui, que o pêndulo deu este ângulo. Então o que eu faço? Eu meço esse ângulo e coloco o escargot no sentido oposto, no mesmo ângulo. Então, se deu a medição aqui, eu coloco aqui e faço o movimento rotacional com o pêndulo, anti-horário para limpar e horário para harmonizar. Então, eu faço isso com cada campo, cada item desse que está demonstrado nesse círculo. Todos os campos limpos, equilibrados e harmonizados. Basicamente, é essa forma que eu trabalho aqui no psicogerador. E o que o psicogerador faz? Lembra que eu coloquei que eu medi a frequência estando com este ângulo, certo? A desarmonia. Então, esta é a frequência da desarmonia de crenças limitantes. Quando eu coloco o escargot, que é aquele ponto móvel, no sentido oposto, mesma angulação, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isto, ou seja, neutralizando a frequência de crenças limitantes. Então, assim, a frequência de crenças limitantes é neutralizada por uma frequência contrária. Quem sabe um pouco de física sabe que duas frequências opostas se neutralizam. E depois que eu neutralizo a frequência de crenças limitantes, eu gero um campo eletromagnético de harmonização e equilíbrio daquele campo. E depois que eu equilibrei todos os seus campos energéticos, campo de influência interna, campo de influência externa, todos aqueles que eu citei na mesa radiônica anterior. Depois que eu equilibrei no terceiro dia, eu vou prospectar um gráfico através desse método chamado método alfa-ômega, tá? Como é que ele funciona? Eu vou colocar seu testemunho aqui no ômega e vou perguntar, para atender os anseios de tal pessoa, quantos círculos esse gráfico tem que ter. Daí eu coloco o pêndulo aqui, ele vai me indicar, por exemplo, 8 círculos. Então eu anoto lá, o gráfico dele tem que ter 8 círculos. Daí, quantos dígitos o gráfico tem que ter? Daí eu pergunto aqui no ômega, quantos círculos? Quantos dígitos? 6 dígitos. Tá ok. Então eu sei que meu gráfico, para prospectar aquilo que a pessoa quer realizar na sua vida, tem que ter 8 círculos e 6 dígitos. Daí eu venho aqui no alfa. Tá. Agora são 6 círculos. Quais são esses? São 6 dígitos. Quais são esses dígitos? Daí o pêndulo vai me indicar 6, o primeiro dígito, 7, o segundo dígito, e assim vai até completar a quantidade exata de dígitos. Então o gráfico vai ficar montado por esse método, vai ter mais ou menos essa cara. Tá? Esse é um gráfico pronto já, ele chama saúde financeira, tá? Mas ele foi criado por esse método, uma quantidade de círculos, uma quantidade de dígitos e uma sequência específica de dígitos que vai emanar para o universo um arquétipo, um código específico, um comando. E através desse comando eu estou dizendo para o universo, fulano de tal quer realizar tal coisa na sua vida. Responda, vibra de acordo com a tua função, cumpra com a missão pelo qual foi criado. Então vou colocar o testemunho aqui no gráfico. Se for necessário, coloco um cristal, o pêndulo que vai indicar. E aí eu vou deixar o gráfico montado por uma quantidade determinada de dias, tá? Então o pêndulo me diz, vai ficar montado por 15, 20, 30 dias, não importa. O pêndulo vai determinar. E daí com esse arquétipo, ele vai emanar para o universo um código e o universo vai responder. É dessa forma que a gente manifesta aquilo que o cliente anseia na sua vida, a gente manifesta para o plano físico. Então, basicamente, este é o meu trabalho de radiestesia. É importante salientar que todas as medições que eu faço, eu entrego num relatório para o cliente. Toda e qualquer medição, está tudo aqui especificado para o cliente. Nome, o biômetro de Bovie, a frequência. Eu meço a escala Hawkins da consciência do cliente, meço a frequência que o cliente está vibrando, todos os chakras, campos de influência externa, campos de influência interna, campos e corpos, e aqui a montagem do gráfico. Tudo com relatório detalhado, não pode esquecer, escala Hawkins da consciência, em que eu meço a frequência do cliente,
e vamos trabalhar sempre para manter o cliente acima de 350 Hz, no sentimento da boa vontade e disposição, sempre, tá? Então é isso. Eu falei resumidamente, esse vídeo não pode ter mais do que 10 minutos, eu quero um vídeo curto e direto e conciso e resumido, mas que mostre o teor do meu trabalho. Isso em si, a radiestesia em si, que é a terapia holística que eu me especializei, não é só um trabalho, é um propósito, é uma missão de vida, que eu estou muito bem alinhado com a minha missão. Então, assim, trabalhar para você é mais do que fazer um trabalho em si. É eu cumprir um propósito para com a sua vida. É eu cumprir uma missão para com a sua vida. E pode ter certeza, eu já estudo há mais de 10 anos e trabalho há mais de 5 anos com radiestesia. Você vai perceber a diferença na sua vida, energeticamente falando, tá? Você vai se sentir mais leve, mais solta, mais tranquila, mais serena, mais em paz e muito mais focada para poder realizar aquilo que você necessita. Esse quadro aqui, eu vou mostrar aqui, é Jesus e Krishna abençoando o meu trabalho, o meu pêndulo. Eu mandei fazer esse... E aqui são trabalhos que já estão sendo realizados, né? Eu deixo aqui os gráficos sendo montados. E esse quadro está escrito assim: eu tenho que realizar um trabalho para Krishna e esse trabalho tem que ser feito por amor e com amor. Então, esse é o teor do meu trabalho. Fazer a diferença na sua vida. E não é só um trabalho de terapia holística, é um trabalho também de despertar. Pois as informações que eu passo, as condições que eu passo, tudo que eu passo sobre cada campo, as informações, tem tudo a ver com um alto grau de espiritualidade. Então, também é um trabalho de transformação, é um trabalho de cura, é um trabalho de adequação, é um trabalho de, posso até repetir, transformação da vida da pessoa. Tá ok? Leonardo aqui está corroborando o meu trabalho. Mas é isso. Já me alonguei demais. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, pode me chamar aqui por mensagem, que eu entre em contato, a gente conversa e vamos trabalhar pelo seu bem-estar. Muito obrigado, um ótimo dia.